A gente acha que puxa, o latim não é mais usado, portanto, não deve ser mais usado na missa. A missa tem que ser na língua do povo. Olha isso aqui, garotos, que argumento bem pensado. Desde os tempos apostólicos, celebrou-se em siríaco, idioma que se falava então, em Jerusalém, em grego e em latim, que eram os dois idiomas mais divulgados nesta época. Contudo, conservaram essas três línguas litúrgicas quando elas pararam de ser usadas. A Igreja do Oriente usa não o grego moderno, mas o antigo, o grego que falavam São Lucas e São João Crisóstomo. A Igreja no Ocidente adotou o latim, que era a língua mais usual e que hoje se estendeu ao mundo todo. Agora aqui, se utilizasse das línguas vivas para o sacrifício da missa, quem não compreende que seria necessário multiplicar os livros sagrados? Você vê, ele escreveu isso aqui 100 anos antes da missa, e já vendo os problemas que uma missa em vernáculo traria. Multiplicaria os livros sagrados, não só para cada povo, mas para cada idioma de cada nação, para todos os dialetos de cada país. Que seria necessário trocar as palavras conforme elas se tornassem antiquadas ou ficassem ridículas e inconvenientes. Porque a língua, o sentido das palavras vai mudando. Então eu precisaria trocar também o missal para evitar que o missal impresso há 100 anos atrás, há 60 anos atrás, fique antiquado ou mesmo ridículo. Que a expressão da doutrina infalivelmente se alteraria em todas essas correções. Claro, se eu mudo o que está escrito, eu vou mudar o sentido. Que ainda nessa hipótese, os fiéis que se dirigissem a de uma província para outra ou de um país para outro, estariam sujeitos a não entender nada. Quer dizer, a pessoa que hoje viaja para a Alemanha, um brasileiro vai para a Alemanha, ou ele sabe alemão, ou ele não vai entender nada da missa. Se ele vai para qualquer lugar cujo idioma ele desconhece, ele não vai entender nada. É o que ele está dizendo aqui. E que se utilizasse as línguas modernas, sem submetê-las às suas alterações e ao perigo delas resultantes, voltaria a surgir com o tempo a dificuldade que se pretende sanar. Claro, porque a língua vai mudando e daqui a pouco aquele missal ninguém mais entende o que está escrito. O sentido das palavras mudou. Então o problema que queria ser sanado, que era o povo entender a missa, foi reforçado. Agora o povo não entende nada. E aí ele cita aqui que é o que acontece, por exemplo, com o castelhano antigo, porque o livro aqui é em espanhol, mas que a gente pode também dizer da língua portuguesa antiga. Se a missa hoje fosse rezada usando um missal do século XVI, quando o Brasil foi descoberto, não entenderíamos o português. Então a missa em vernáculo, ela afasta as pessoas da missa, porque ela torna, além de trazer o perigo de ter uma novidade doutrinária, ela faz com que as pessoas, com o passar do tempo, não entendam. E depois aumenta, distancia as pessoas da liturgia, porque elas, viajando para um país onde elas não compreendem a língua, elas não vão entender também a missa.